Eu sei que vocês não gostam muito de vídeo fora da oficina, mas esse vídeo é para a gente agregar mais conhecimento sobre o assunto. Então, para deixar para vocês um material de apoio, para vocês dar uma olhada e conferir, para não dizer que ficou falando só de boca para fora. Então, isso aqui se baseia em estudos já testados, comprovados, aprovados. Não é aí ao esmo. Então eu tenho visto muitos vídeos, o pessoal dizendo, esse aço aqui tem 20% de carbono, esse tem 30% de carbono. Então tem um pequeno erro nisso aí. Eu vou explicar para vocês aqui de um modo simplificado aqui para vocês entenderem. Então supondo aqui que nós temos uma barra de aço aqui de 100% aqui. Aí eu pego esse aço e coloco 20% de carbono. Olha para vocês verem, eu coloquei 20% de carbono. Mas o que é o carbono? O que ele oferece ao aço? O carbono ele oferece ao aço a dureza. Então, quanto mais duro este aço, mais quebradiço esse aço é. O aço mais duro geralmente é usado em ferramentas de corte. Por exemplo, aí, vamos dizer o aço rápido. É usado para fazer brocas ou para fazer ferramentas de corte. O bedame ali é feito de aço rápido. Aí vai ter ali a porcentagem, daqui a pouco eu falo para vocês. Então, por que não fazer uma faca com aço rápido? A faca ela precisa de um fio afiado e aí ele se torna quebradiço esse fio. As ferramentas de corte, geralmente para torno, elas não precisam de um fio como um fio de faca, por exemplo. Então, ela tem ali uma ponta, um contorno, um quadrado, um arredondado e de uma peça grossa, de uma peça aí acima de 2 milímetros. E na faca nós temos que ter um fio ali finíssimo para poder fatiar as coisas. Então, esse tipo de aço em uma faca ele se tornaria muito quebradiço. Além disso, o aço ele precisa ter uma certa maleabilidade, que é aquela coisa que a gente pega no aço e move ele para lá e para cá. Aquilo é a maleabilidade do aço ali. Um exemplo, o aço mola. Se ele for um aço muito duro, ele termina se partindo. Então, esse aço tem que ser conferido a ele um material que deixa ele flexível, né? Deixa ele flexível e rígido também para ele aquela mola não ficar naquele lugar. Se aquele material, além dele ser maleável, ele for mole, for um material mole, a hora que ele envergar, ou mesmo que ele esteja envergado, quando colocar peso nele, ele vai ficar reto e quando tirar esse peso ele vai permanecer naquele lugar, porque esse aço não tem dureza para conferir ele aquele ponto que deixou. Por exemplo, o aço mola, vocês veem aí, por exemplo, a mola de carro, ela está arqueada ali, botou peso, ela desarquia um pouco. Tirou aquele peso, ela volta para aquele lugar. Porque a dureza dela confere que ela volte para aquele estado que ela estava. Para que ela volte a arrumar os seus cristais naquele mesmo ponto que deixou ela. Então, o carbono é um gás. E como nós vamos colocar 20% de gás em uma peça? Vocês observou aí agora o problema que encontramos aí. E vamos aqui ao aço, por exemplo, aí o aço 1045. Vamos mais ao aço 1095. Entenderam? Então no aço 1095 nós estaríamos com 95% de carbono. Então nós ia ter tudo isso aqui de gás e só isso aqui de ferro. Não tem como fazer isso. Então aço 1020, que é um aço aí chamado de baixa têmpera. A pessoa que quer temperar aço nem vai comprar 1020, vai comprar acima disso. Ele já pega têmpera, mas não é um aço de boa têmpera. Há um dito antigo que diz assim, olha, todo aço é temperável a partir do que você coloca nele, né? Mas eu digo assim, um aço para fácil têmpera. Digamos assim que você só aqueça esse aço e depois você resfria ele rápido. Então, quando você aquece o aço, você está deixando ali os cristais dele como se fosse líquido. Você organizou todos os cristais dele, ali você dá um resfriamento rápido nele. Então, ele vai contrair todos aqueles cristais e fazer uma aglomeração o máximo possível que conseguir naquele mesmo canto. Isso é o que vai dar a dureza do aço. Para isso, tem que ter carbono nele. E o aço 1020 ele tem 0,2% de carbono. Vocês veem aqui 20% e 0,2% é uma fatinha bem pequenininha aqui. O aço 1045 tem 0,1%
45% de carbono. O aço 1095 tem 0,9% de carbono. O aço 1095 já é um aço considerado aço ferramenta. O aço mola é um aço 1070, por exemplo, que tem 0,7 de carbono. Então, para vocês verem aí, o aço, geralmente, a quantidade de carbono que tem é 1,1% aí, no maior, digamos assim, a maior porcentagem de carbono que consegue injetar no aço ali. Mas com isso, o aço fica muito quebradiço. Vou deixar esse material para vocês lerem. Olha, mais carbono é igual a maior dureza. E é mais quebradiço também. Já é os aços ferramenta. Então a gente compra um bedame aí, o bedame é 20%, o bedame 50%. Não tem 50% de carbono. Parte daquele material é um material liga. Se colocar carbono, só carbono, não tem como fazer. Para vocês verem aqui, isso aqui é de estudo. 1,1% de carbono. O resto ali vamos ter, naquele material, vamos ter cobalto, vamos ter tungstênio, molibdênio, várias outras ligas para criar. Além da rigidez ao aço, ele dá estabilidade para esse aço não espedaçar. Para vocês verem que às vezes a gente arrebenta fácil uma broca ou mesmo uma fresa de metal duro e a gente consegue trabalhar mais com uma fresa de aço rápido. O metal duro ele ainda é mais quebradiço do que o aço rápido. Só que ele é melhor de corte em materiais mais duros. É melhor o metal duro. Que essas partilhas que a gente chama de MD ou brocas de MD. Eu não sei, boa parte das pessoas não conhece, mas tem também brocas de MD e fresas de MD. Fresas é mais conhecido, mas broca é mais difícil e bem mais caro. Uma broca de MD, por exemplo, aí você vai comprar uma broca 10 mm de MD. Se uma broca de 10 mm de aço rápido custa aí, as mais caras que eu já vi em alguns lugares aí, é 25, 30 reais essas brocas comuns. A de MD você vai pagar 150 a 200 reais numa broca de MD. A dureza do aço é medida em HRC. É igual quando a gente vai comprar uma broca ou alguma coisa e está lá, corta até 38 HRC. Então essa dureza medida em Rockwell. Então se você vai cortar um material que o seu material tenha maior dureza do que aquela broca que você vai comprar ou aquela fresa, então não vai dar certo. Tem certos tipos de materiais que é preciso destemperar ele para você fazer um trabalho e depois você voltar a temperar esse aço. Mas a maioria dos trabalhos não possibilita isso, então a gente tem que dar acabamento, fazer aquele trabalho de acordo com a necessidade. E a necessidade de um material tão duro que a gente tem que usar materiais com polímeros de diamante, que é um material com, digamos aí, carboneto de tungstênio ou diamante, um material bastante duro para a gente poder desbastar aquele material. Então pessoal, eu não vou alongar muito isso aqui, porque se eu alongar o pessoal nem vê o vídeo, eu já reparei isso. O vídeo muito longo o pessoal nem vê, e aí vocês terminam perdendo uma matéria interessante, porque acha que aquele vídeo só tem baboseiras. Então vou deixar o material para vocês lerem, é muito importante isso aqui para vocês terem um conhecimento das durezas, como é tudo certinho para vocês. Numa hora que for fazer um vídeo ou fazer outra coisa, eu já vi muitos vídeos das pessoas falando algumas coisas que poderia ter pesquisado mais. Até vídeos meus mesmo eu cometo esse erro porque não pesquisei e não vi mais sobre o assunto. Então, muito obrigado a vocês e até a próxima.